Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão, que tá com um novo treinador agora. Leonardo Jardim já vai assumir o Malvadão. Pessoal, vamos com o Globo Esporte de hoje, 4/3, trazendo as últimas informações e notícias do Flamengo. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações e notícias. Oi, gente, boa tarde. O Globo Esporte está na área com muita informação para vocês. Tem técnico chegando no Flamengo, técnico se apresentando no Vasco, reforços no Fluminense e o nosso time está pronto para trazer todas as informações para vocês na sequência. Tem um empate do Fogão na Libertadores também. Bora falar com a Duda Dal Ponte, que traz as informações do Flamengo pra gente. O técnico novo, hein, minha amiga? Tá ou não tá por aí? Bem-vinda, boa tarde. Tá sim, Kelly. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Leonardo Jardim, o português, novo treinador do Flamengo, está aqui desde as 9 da manhã. Venho conhecer as instalações e assinar contrato até o final de 2027. O anúncio oficial ainda não foi feito porque o contrato ainda não foi assinado. Faltam algumas pendências jurídicas. Mas hoje mesmo, na parte da tarde, Leonardo Jardim já vai ter um primeiro contato com o elenco no treino. Ele faz outro treino amanhã, na parte da manhã, e aí depois vai ser apresentado oficialmente à imprensa. Essa é a expectativa. A estreia dele já tem data, domingo no Fla-Flu pela final do Campeonato Carioca no Maracanã. As conversas do Flamengo com o Leonardo Jardim começaram na sexta-feira, depois de o Flamengo ser eliminado na Recopa Sul-Americana e perder para o Lanús no Maracanã. E o negócio se encerrou, vamos dizer assim, né? Foi fechado na segunda-feira, antes mesmo de a bola rolar para Flamengo e Madureira pela semifinal do Carioca, quando o Filipe Luís estava à beira do gramado naquela partida. O ex-técnico não teve nem tempo de se despedir dos jogadores na segunda-feira, mas ontem ele veio aqui no centro de treinamento e teve uma reunião de despedida bem emotiva. Depois, nas redes sociais, ele falou, agradeceu, né, por ter tido esse momento com os jogadores, agradeceu à diretoria, aos atletas e disse que está de cabeça erguida e em paz. Rodrigo Caio também não faz mais parte da comissão técnica permanente do Flamengo, ele pediu demissão por escolha própria. Volto com você, Kelly. Obrigada, Duda. Bom trabalho para ti por aí. Depois da demissão do Filipe Luís, foi vazado um áudio do presidente do Flamengo, o BAP. Nele, o dirigente explica o que motivou a saída do treinador. Vamos ouvir. Quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar, né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Abraço grande, irmão. Tamo juntos. O Leonardo Jardim é o 6º técnico português da história do Flamengo, o 4º na história recente. Foram 2 nos anos 40 e 50, além de Jorge Jesus, Paulo Souza, Vitor Pereira e agora o Jardim. Mas uma curiosidade legal sobre o novo treinador é que ele nasceu aqui na América do Sul e se naturalizou português. Bora conhecer um pouco mais dele. O retrato sorridente na parede do centro de... agora é passado. Rompimento doloroso de um lado, que teve visita de Filipe Luís ao Ninho do Urubu para se despedir. E uma nova relação já iniciada do outro, com uma decisão logo ali na esquina. Um campeonato que começou relegado ao segundo plano, com o Sub-20 disputando as primeiras rodadas, ganhou uma importância inesperada. O Fla-Flu de domingo vale para o rubro-negro o tri-estadual, e uma taça ou a gestão de mais uma crise caindo no colo do novo técnico. 51 anos, nascido na Venezuela, filho de imigrantes portugueses. A carreira de treinador se consolidou na Europa, especialmente no Mônaco.
Passou por clubes do Oriente Médio até ser contratado pelo Cruzeiro no início do ano passado. A chegada do Léo Jardim ao Flamengo, ela é muito parecida com a chegada dele ao Cruzeiro. Ele chega para disputar as semifinais do Campeonato Mineiro, é eliminado pelo América e segue o trabalho dele ao longo do ano. Acabou semifinalista da Copa do Brasil, terceiro colocado no Brasileirão e fazendo juras de só voltar ao país se fosse para reassumir o clube mineiro. No Brasil só vou treinar o Cruzeiro, isso é que é uma verdadeira notícia. Jardim pediu demissão no fim do ano passado alegando problemas pessoais. Retornou ao Brasil, mas para comandar o elenco campeão brasileiro e da América, que começou 2026 cercado de turbulências. Entender o histórico do clube, como o time joga historicamente, trabalho de bola e respeitar principalmente a característica dos jogadores que ele vai ter. Jogadores que começa a conhecer mais de perto hoje, atrás dos muros do CT, onde a presença do antecessor ainda está bem viva. Falando em técnico, o Vasco anunciou. O treino é pela manhã e depois disso, Leonardo Jardim deve ser apresentado. O anúncio oficial vai ser feito hoje, deve ser feito a qualquer momento. Também estou aqui com o celular nas mãos esperando esse anúncio acontecer, mas isso deve acontecer na próxima hora, tá, Joana? Agora, Leonardo Jardim, ele estava acertado com o Flamengo desde segunda-feira, né? As conversas começaram na sexta-feira, depois que o Flamengo foi eliminado pelo Lanús no segundo jogo da Recopa Sul-Americana no Maracanã. Naquele dia, na quinta-feira à noite, o BAP tinha decidido que não queria mais o Filipe Luís no comando do clube por conta do início ruim de 2026. Antes do jogo contra o Lanús, os agentes do Leonardo Jardim já tinham procurado o Flamengo para avisar que ele gostaria de voltar a trabalhar. E a gente lembra, Leonardo Jardim saiu em dezembro do Cruzeiro, alegando questões pessoais. Então ele saiu de lá, ficou um tempo com a família em Portugal e depois disso resolveu retornar ao trabalho. E por que ele acionou o Flamengo e disse que estava pronto para voltar a trabalhar? Porque em dezembro, depois de ele sair do Cruzeiro, quando o Flamengo estava em processo de renovação contratual com o Filipe Luís, o BAP e o Boto chegaram a chamar Leonardo Jardim para combinar as condições e tentar ver se o técnico viria para o Flamengo em caso de não renovação com o Filipe Luís. Mas o técnico falou, o Leonardo Jardim, que naquele momento não aceitaria nenhum trabalho. No final, o Filipe Luís, depois de uma longa novela, renovou com o Flamengo até o final de 2027. Assim que o Leonardo Jardim resolveu voltar a trabalhar, comunicou o Flamengo. E aí, com essa vontade de demitir o Filipe Luís, as conversas se iniciaram na sexta-feira após a eliminação do Flamengo na Recopa Sul-Americana, né? A derrota para o Lanús no Maracanã. E se estenderam durante sábado e domingo. Na segunda-feira, o Leonardo Jardim já viria para o Brasil porque ele tinha compromissos em Belo Horizonte, só que ele chegou de mala e cuia, já sabendo que ficaria no Brasil. E aí o negócio foi quase sacramentado, ficou por detalhes na segunda-feira mesmo, antes do jogo contra Flamengo e Madureira, né, pela semifinal do Campeonato Carioca. Então, Leonardo Jardim já está aqui, Filipe Luís esteve ontem no centro de treinamento, se despediu do elenco, deixou uma mensagem nas redes sociais também, dizendo que está com a cabeça erguida e está em paz. E agora começa uma nova era no Flamengo. Joana, volto com você. Começa uma nova era, Leonardo Jardim, então, mais do que confirmado para começar sua trajetória disputando o título do Campeonato Carioca contra o Fluminense. E a gente vai acompanhar, então, esse anúncio, esse primeiro contato com os jornalistas que deve acontecer em breve. Duda, obrigada pela participação. E lembrando que o jogo, a transmissão é do Sport TV, tá? Flamengo e Fluminense, domingo, 5 horas da tarde, começa o aquecimento. Bom, vamos falar do Fluminense. Ontem até brinquei com Débora Gares, que estava aqui com a gente, para falar que o clima no Fluminense era outro. Tem o treinador, trabalho tudo certinho, trazendo reforços. E hoje, falando em reforços, tem mais um batendo na porta, né, minha amiga? Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos com o Vene Casagrande, atualizando todas as informações de notícias do Flamengo. Pessoal, o Mengão que tá aí com um novo treinador, Leonardo Jardim, mas Leonardo Jardim já chega aí pedindo novos reforços. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão.
Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações e notícias. O comandante do Flamengo, óbvio, ainda não assinou, mas ele está a caminho do Rio de Janeiro para assinar. Eu vou trazer aqui de maneira bem detalhada e bem sucinta, resumida, mais informações e bastidores da saída do Felipe Luiz. Vamos lá, galera. Só um resumo. Não foi um motivo que fez o Flamengo demitir Felipe Luiz. Foram vários fatores. E eu fiz aqui um tópicozinho aqui, ó. Vamos lá. Desgaste na negociação da renovação de contrato ainda em dezembro. Vocês vão se recordar que foi um desgaste bem chato. Foi ali nos últimos dias de dezembro. Inclusive, na ocasião, o Flamengo já havia ligado para o Leonardo Jardim, que tinha saído do Cruzeiro. Ligou também para o Arthur Jorge. Foi uma negociação extremamente chata e desgastante para o Flamengo. Entendimento da diretoria que o Felipe Luiz não conseguia mais tirar os jogadores da zona de conforto. Inclusive, me deram um exemplo. Por exemplo, na festa do Everton Araújo, que aconteceu sábado, no domingo pela manhã tinha treino. O entendimento da diretoria do Flamengo os jogadores estavam tanto na zona de conforto que eles sabiam que iam jogar independentemente do que eles fizessem fora de campo. E a diretoria achou um absurdo. Óbvio, não concordou com a ida de torcedores à casa do Everton Araújo, cobrar jogador de madrugada. Isso é um erro. Mas esse erro também, na visão de pessoas da diretoria do Flamengo, não apaga o outro erro. O que o jogador está fazendo de madrugada numa festa, sendo que tem treino no dia seguinte? Está fazendo isso porque está na zona de conforto. E sabe que nessa zona de conforto ele não será tirado pelo técnico Felipe Luiz, na visão da diretoria. Outra questão, teve um embate muito pesado entre BAP e Felipe Luiz na mudança de planejamento durante o futebol carioca. Vocês vão se recordar que o Flamengo decidiu, após uma reunião no CT, terça-feira à tarde, voltar urgente contra o Vasco na quarta-feira para, entre aspas, salvar o Campeonato Carioca, já que a Fla Kids não tinha ido muito bem. E o mais importante é o desempenho dentro de campo. Na visão da diretoria do Flamengo, o Felipe Luiz havia batido no teto. Não ia conseguir mais extrair o melhor dos jogadores. Então, eles entenderam que era melhor mudar agora. E por isso, demitiram o Felipe Luiz. Vene, você acha correta a maneira que foi feito? Não, eu não acho. Eu acho que poderia ter sido antes do jogo contra o Madureira ou no dia seguinte. Acho que foi falta de profissionalismo? Também não acho. Eu acho que a palavra correta foi ingratidão, porque a gente estava falando de um profissional que é ídolo como jogador e ídolo também como treinador da instituição do Flamengo. Agora, o fato de ter vencido tudo em 2025 te dá direito de, entre aspas, errar tanto como o Felipe Luiz estava errando, e te dá o direito de ter voto de confiança quando as pessoas no dia a dia enxergam que o Felipe Luiz não iria conseguir mais tirar. Eu, Vene Casagrande, sentado aqui, sentado na cadeirinha lá do SBT, eu acho que o Felipe Luiz não deveria ser demitido. Porém, eu não estou no dia a dia. Eu não estou acompanhando a postura dos jogadores, a postura do Felipe Luiz, não estou acompanhando como que está a relação desses atletas com o treinador. De repente se tornou uma relação tão próxima que os jogadores já não estão dando mais o seu máximo. E dizer que o elenco todo ficou chateado é mentira. Porque eu sei de jogadores que estavam insatisfeitos com o Felipe Luiz porque achavam que tinham que ter mais oportunidades, mais chances. O que é normal em qualquer grupo. Em um grupo de 30 pessoas, você não vai agradar as 30. Eu só vi um caso que, de fato, assim, gente, não tinha ninguém que reclamasse dele. Era o Jorge Jesus. Em 2019, todo mundo elogiava, até mesmo aqueles jogadores que eram escalados como titulares durante a semana inteira, chegava na preleção, caía e nem na relação ficava. Até esses gostavam do velho, no bom sentido, como eles gostam de dizer nos bastidores do Flamengo. Então, assim, gente, é normal. Eu não estou aqui dando razão ao jogador insatisfeito ou dando razão ao jogador que está triste pela saída do Felipe Luiz. O Felipe Luiz era um cara muito bem quisto no dia a dia do Flamengo. Mas a análise precisa ser mais fria, não pode ser só com a emoção. Repito, eu não faria desse jeito. Acho que faltou ingratidão. Mas já foi feito. Não tem mais o que fazer. O martelo já foi batido, o comunicado já foi dado. Felipe Luiz já foi ao CT se despedir dos jogadores nessa terça-feira. O Rodrigo Caio, que iria ficar junto com o Márcio Torres, que é o auxiliar permanente da comissão técnica do Flamengo, o Rodrigo Caio pediu demissão.
entre aspas, para ajudar o Felipe Luiz, acredito eu que vai acabar se tornando um membro da comissão do Felipe Luiz. Para fazer isso, é porque recebeu o aval do Felipe Luiz, ó, para onde eu for, você vai comigo. Óbvio, ninguém é bobo no futebol, né? Então, o martelo já foi feito. Inclusive, o Flamengo vai anunciar o novo comandante daqui a pouco, em breve. Porque esse novo comandante vai sair de Belo Horizonte daqui a 2 minutos, pelo menos está previsto. Porque eu estou gravando esse vídeo aqui 6h08 da noite e está previsto para ele sair. Inclusive, a pessoa me mandou uma mensagem de visualização única agora. Não tem como eu ver, estou no computador e gravando o vídeo. Ele está previsto para ele sair de Belo Horizonte 18h10, embarcar ao Rio de Janeiro, ou seja, daqui a pouquinho ele chega à cidade maravilhosa, se apresenta ao Flamengo, assina um contrato válido até 2027, contrato esse que já está feito, redigido pelo departamento jurídico do Flamengo, e aí ele assina e será anunciado. Nossa, Vene, será que os jogadores vão gostar? Gente, olha só, jogador não tem que escolher treinador, não. Tá feito, tá martelo batido. Eu lembro na ocasião do Dorival Júnior, foi, entre aspas, a mesma situação. Veio Vitor Pereira, todo mundo lamentou, os jogadores lamentaram a saída do Dorival Júnior. Veio Vitor Pereira, os caras abraçaram o Vitor Pereira até então, porque o Vitor Pereira não soube lidar no dia a dia. É a mesma coisa, a vida que segue, gente. Sou muito grato ao Felipe Luiz, acho, repito, que faltou ingratidão da maneira que foi feita, mas o presidente BAP entende que não tem hora para demitir. Não tem hora. Eu conversei com o BAP, perguntei para ele o porquê dele ter feito desse jeito e ele me explicou porque há um encadeamento de ações necessárias para que o clube seja minimamente prejudicado por uma decisão que já é impactante. Ponto. Ponto. Para de polemizar com isso. Ah, porque não é profissional. Ah, porque eu sou Flamengo e agora vou torcer com... Gente, assim, cada um tem um pensamento. Eu não vou torcer contra o Flamengo. Não vou. Pelo contrário, vou torcer para o Leonardo Jardim, que, diga-se de passagem, é um grande treinador, tá? Um grande treinador. Inclusive, o Luiz Araújo, nessa hora, deve estar super animado. Por quê? Nos tempos de Cruzeiro, o Leonardo Jardim queria, porque queria o Luiz Araújo no Cruzeiro. O Cruzeiro tentou a contratação, o Flamengo brecou. Agora os dois vão trabalhar juntos. Os dois se conhecem desde os tempos de futebol francês, quando um enfrentava o outro. E o Leonardo Jardim era apaixonado em Luiz Araújo. Luiz Araújo, esse jogador, que é um que achava que tinha que ter mais oportunidades e que nitidamente não estava feliz, não estava satisfeito. Então, a decisão foi tomada. E foi tomada porque a diretoria entende que é o melhor para o Flamengo. Ninguém quer prejudicar o Flamengo. Eu não esperava que fosse ser desse jeito, repito. Achava que se perdesse a final do domingo ele iria ser demitido. Sempre falei isso aqui. Agora, martelo batido. Leonardo Jardim, novo treinador, chega em breve. E para quem não conhece o Leonardo Jardim, vou trazer um breve resumo aqui. Breve resumo é redundante. Vou trazer um resumo aqui da carreira dele. Tem 51 anos, tá? É um cara extremamente tático, entende muito de futebol. Passou pelo... É isso aí, pessoal. E bora aqui para mais uma notícia. Felipe Luiz se despede do Flamengo, sai de cabeça erguida e com a consciência tranquila. O treinador se pronunciou pela primeira vez depois da demissão do cargo. Demitido depois da goleada por 8-0 sobre o Madureira, Felipe Luiz publicou um texto de despedida do Flamengo na noite desta terça-feira. O treinador cita respeito eterno aos jogadores e fala da despedida durante a tarde do Ninho do Urubu. Ele e alguns atletas se emocionaram no encontro. Felipe também fez um agradecimento à torcida pressionado na reta final. O ex-lateral chegou a ouvir xingamentos na última partida à frente da equipe no Maracanã. Saio em paz, de cabeça erguida e com consciência tranquila. O futebol é feito de ciclos e o nosso foi histórico. Obrigado por tudo, Flamengo, escreveu Felipe. O ex-treinador fez outra postagem em seguida com uma foto no memorial Os Garotos do Ninho ao lado de uma placa com os nomes dos 10 jovens que morreram no incêndio no CT de 2019. Felipe Luiz escreveu: "Vocês jamais serão esquecidos." Felipe deixa o comando da equipe com 101 jogos
e um aproveitamento de 69,9%. São 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas, 5 delas só em 2026. O ex-lateral esquerdo também saiu como o segundo técnico mais vitorioso da história do clube, empatado com Jorge Jesus e Flávio Costa, com 5 títulos. Copa do Brasil 2024, Supercopa 2025, Carioca 2025, Libertadores 2025 e Brasileirão 2025. O Flamengo foi o primeiro trabalho de Filipe Luís como treinador. Ele começou pelo Sub-17 em março de 2024, logo depois de se aposentar, e conquistou a Copa Rio. Em junho estreou pelo Sub-20, onde foi campeão do Mundial da categoria. No dia 30 de setembro, o ex-lateral foi anunciado no time profissional para substituir Tite. Pessoal, o Flamengo deu um belo tiro no pé, na verdade, né? Demitido o Filipe Luís, que pode aí assumir qualquer outro time grande aqui do Brasil ou simplesmente lá fora, né? Filipe Luís tem muito futuro como treinador, cara. É isso aí, torcedor flamenguista. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!